Tudo bem? Boa tarde. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Estamos retornando os nossos eventos, os nossos podcasts, e hoje com o tema A História da Assembleia de Deus no Estado do Ceará. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa com o nosso convidado hoje, que ele que é pastor, que é historiador, professor, nós vamos estar iniciando com a nossa oração. Então, você que está em casa aí, nos acompanhe nesse momento com oração. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por mais um momento que Tu nos concede estarmos aqui nesse podcast. Sabemos, meu Pai, que se não for através da Tua soberania, se não for através da Tua vontade, nada pode ser realizado. Então, nós Te agradecemos por esse momento em que Tu nos concede. Dá-nos, Senhor, sabedoria, direcionamento, e que tudo que seja falado, que seja comentado aqui, seja para a honra e a glória do Teu santo nome. Venha nos abençoar ao pastor Hermano e todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, aqueles que depois irão ouvir esse podcast em outro momento, os abençoe e os guarde todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Pensando teologicamente, hoje com mais um tema que eu acredito que é um tema que desperta muita curiosidade, ainda mais porque nós temos hoje dentro da faculdade do Marcis Baturité, eu acredito que quase 70%, 80% de nossos alunos de teologia são alunos também onde são membros de alguma igreja Assembleia de Deus. O nosso público, hoje, nossos alunos são bastante ligados à Assembleia de Deus. Nós temos alunos presbiterianos, temos alunos batistas, nós temos alunos congregacionais, mas na sua grande maioria é aluno da Assembleia de Deus também. Não é aluno da Assembleia de Deus, são alunos que pertencem à igreja, à Assembleia de Deus. Eu já quero iniciar mandando um abraço para os nossos alunos de Russas, alunos do interior do Maranhão, alunos aqui de Messejana, alunos da cidade de Candezinho, Solonópolis, onde mais que eu tenho alunos também ali, já colocando, Morada Nova, na Taíba, Sobral, não posso esquecer que Sobral também a gente tem uma boa turma lá, também, Santo Inês no Maranhão. Eita, um abraço também ao nosso pastor Raifan, da Assembleia de Deus, lá do Maranhão. E vamos começar então aqui a nosso podcast. Para quem não me conhece, eu me esqueci de me apresentar, para depois apresentar o nosso convidado. Sou o pastor Edilson Castro, sou da Igreja Evangélica Congregacional, lá no Conjunto Esperança, também diretor-geral da Faculdade do Marcis Baturité e, graças a Deus, servo, do nosso Senhor Jesus Cristo, Eu acho que esse é o cargo mais importante que eu procuro exercer. Procuro exercer, E a gente vai buscando pela misericórdia de Deus. Um abraço ao Ricardo, nosso coordenador lá de Russas, no Ceará, está aqui conosco. Manda o pessoal aí de Russas começar a entrar, Ricardo, e dá um link aí, um like, dizendo aí que está tudo ok. E vamos lá. Glória. Professor, pastor, historiador, Hermano, me diga quem você é, fale para o nosso público aí, aleluia. Se apresente. Bom, pastor Edilson, boa tarde, a paz do Senhor para todo mundo, a paz do Senhor para você que está aí acompanhando o nosso podcast. É um tema muito propício para a gente debater, o senhor já falou um ponto muito importante, que boa parte dos alunos da teologia são da Assembleia de Deus, o que evidencia que muitos assembleanos estão tendo um despertar teológico, estão tendo interesse em buscar, um tema que a gente pode debater mais adiante. E eu, na verdade, assim, na minha vida, na minha trajetória cristã, eu iniciei na igreja presbiteriana, mas eu era muito novo, tinha 12 anos, e eu tinha alguns amigos assembleanos que diziam que lá tem as línguas estranhas. Eita, glória! Aí começou com esse negócio, Eu fui uma vez e vi, fui 2 vezes e vi, fui 3 vezes, me maravilhei e estou até hoje. Na Assembleia de Deus Montese, por muitos anos eu fiquei numa igreja ali próxima ao Estádio Castelão, a igreja do Castelão 1, mas hoje me congrego, a gente brinca dizendo, na sede mundial, lá na rua 15 de novembro, junto com outros pastores. Eu sou evangelista, da Assembleia de Deus. Você não é pastor, você é evangelista, Já exerci o cargo pastoral, de dirigir igrejas, Eu dirigi, inclusive, a igreja da qual eu fui membro por 5 anos e 10 meses, mas atualmente
eu estou cooperando com os pastores na sede de maneira remota, né? Vou começar a voltar agora de maneira presencial também. E também sou teólogo e historiador. E o meu tema de história, que eu gosto muito de pesquisar, é sobre pentecostalismo. E dentro do pentecostalismo, a própria Assembleia de Deus, né? Até porque a gente tem uma lacuna de pesquisa. Os pesquisadores pesquisam muito protestantes históricos, presbiterianos, metodistas, congregacionais, batistas, e de outro pesquisam muito neopentecostais, universal, mundial, igrejas emergentes, né? Esse meu termo, que é o chamado pentecostalismo clássico, ele é pouco pesquisado em comparação com esses dois extremos que a gente tem, né? Então, por isso também que é interessante a gente falar sobre esse assunto. Então, é um assunto que eu gosto, que eu debato, e que, de fato, eu imagino, né, que vai trazer aí muita coisa edificante para todos nós. Perfeito. Eu convidei o nosso querido professor Hermano, porque uma certa vez a gente estava no seminário de iniciação científica da Faculdade Márcio Baturité, e num debate ali a gente começou a conversar sobre a história, né, da Assembleia de Deus, e eu comecei, por curiosidade pessoal, né, comecei a perguntar e vi que o professor Hermano sabia da vida ali todinha dos assembleianos, né? Aí eu digo, rapaz, eu vou trazer esse cara depois para o nosso podcast, porque tem muita coisa interessante. E vamos começar primeiro com a pergunta-chave, o início de tudo, né? Isso. Quando é que inicia a história da Assembleia de Deus no Brasil? Vamos parar primeiro do Brasil para depois chegar aqui no Ceará. Muito bem. Bom, a Assembleia de Deus, ela surge na esteira do início do pentecostalismo nos Estados Unidos, né? Se a gente tomar como marco, tem outros marcos, né? Cada historiador escolhe o seu, mas se a gente escolher como marco 1906, com o movimento da Rua Azusa, com William Seymour, ele fundou a Missão de Fé Apostólica, e essa igreja, ela recebia principalmente pobres, negros e imigrantes. Certo. E esses imigrantes vinham do mundo todo. Existiam imigrantes italianos, existiam imigrantes alemães, imigrantes irlandeses e imigrantes também da Suécia. Então, chegaram esses suecos, né, por imigração, Hugo Navingre e o Daniel Berg, que participaram desse movimento lá na Rua Azusa. E aí a gente tem, digamos assim, duas versões. Uma versão que é aquela que consta, não é, digamos assim, na narrativa das Assembleias de Deus, de que eles tiveram a visão celestial e que Deus lhes revelou para ir ao lugar do mundo. Então, umas versões dizem assim, que eles ouviram o nome Pará. Então, eles tinham que ir para esse lugar chamado Pará e procuraram no mapa e descobriram que esse lugar Pará é um estado brasileiro. Tá? Outros historiadores, como o Gedeon Freire Alencar, que é o maior nome, né, pelo menos no meu conhecimento, de estudos acadêmicos na Assembleia de Deus, obra de referência, ele tem um livro espetacular, chamado Assembleia de Deus, Origem, Plantação e Militância, inclusive ele, que é da igreja Betesda e filho de assembleanos do Tempo Central. É uma figura, é cearense. E aí ele diz o seguinte, que na verdade já existia um missionário sueco lá em Belém do Pará, o Erik Nielsen, e que, na verdade, eles tiveram conexão com esse missionário sueco e, por isso, foram para o Pará e não para outro lugar do Brasil. Tá? Então, eu estou confrontando, assim, essas versões porque é papel do historiador fazer isso, né? Uhum. Olha, a igreja diz isso, mas o pesquisador diz isso. Então, isso vai sair ao longo da nossa conversa aqui, tá? E aí, qual é, digamos, o que é o correto, o que é o verdadeiro? É aquilo que você, ouvinte, vai considerar mais pertinente. É o que o ouvinte vai dizer, não, eu sigo a narrativa da igreja, ou eu sigo o resultado... Qual é a narrativa mais, eu diria assim, a mais utilizada, né? A vertente mais... pela questão justamente da crença na manifestação espiritual direta, ela é muito mais comum, né? Essa explicação de que eles tiveram a revelação de Deus. E foram para o Pará, né? Mostrou esse local. Isso, que Deus mostrou esse local, justamente. Eu não estou aqui excluindo, porque eu sou assembleano e creio em visão, creio em tudo, entendeu? Eu não estou aqui renegando, pelo amor de Deus, ouvinte. Você que nos escuta nessa tarde não vai achar que eu estou renegando. Ainda mais que depois teu pastor pode olhar, né? Aí daqui lá vai ser disciplinado lá no Monte. Vai ficar nos anais da FNB esse podcast, né? Então, eu estou só dizendo o seguinte, que há pesquisadores que contestam essa visão, tá? E com isso, então, eles iniciaram no Pará, dentro da Igreja Batista. E a Igreja Batista, ela sempre se destacou
desde os seus primórdios no Brasil, na década de 1860, eles se destacaram no ministério leigo. Era a única igreja protestante histórica que tinha um ministério leigo relevante. Ao passo que as outras faziam e fazem até hoje a distinção muito clara entre clérigo e leigo. Então, o leigo não vai fazer certos trabalhos que são de atribuição exclusiva do clérigo. Na Batista, não. Existia uma abertura maior para esse trabalho dos membros. Os membros que vão visitar os outros, que vão evangelizar, que vão pregar, que vão ensinar os demais e que não tem nenhuma ordenação oficial da instituição. A Batista já tinha isso, né? E quando o Wingrenberg se agregam à Igreja Batista, eles pregam o que eles ouviram lá na cidade, acho que é Los Angeles, né? Lá na Rua Azusa. Ou é Los Angeles ou é Boston, né? Depois você me corrige nos comentários, tá? Os irmãos que são bons aí de pentecostalismo. Ou é Los Angeles ou é Boston. Embora são de dois lados diferentes dos Estados Unidos, né? Mas é porque eu tô ficando velhinho, né? Vocês não vão me desculpando, não vão ficar com raiva, não. Então, com isso, eles vieram, né, para o Brasil e aí implantaram o mesmo estilo de pregação, de culto, e as pessoas começaram a falar línguas estranhas, e as pessoas começaram a ter visões, a ter revelações, e isso era muito, digamos assim, muito estranho para o meio protestante histórico brasileiro. Porque o meio protestante histórico brasileiro sempre foi e é até hoje o meio dos intelectuais, né? Você pega os maiores autores aí de teologia, são presbiterianos, são batistas regulares, né? São metodistas. Então, quando eles observam essas pessoas que dizem que Deus fala com elas diretamente, que Deus fala com elas na madrugada, que Deus lhe dá uma visão, que Deus lhe dá um sonho, eles dizem, isso daí está fora da Bíblia. Isso daí a gente não aceita. Mas os irmãos, né, os missionários suecos, continuaram. E com isso, acabou gerando a sua expulsão. E aí tem várias versões também. Uns dizem que foram 18 irmãos, outros dizem que foram 17, outros dizem que foram 19 irmãos. Varia, né? Conforme a narrativa, as próprias narrativas da Assembleia divergem da quantidade de pessoas que romperam com a Igreja Batista após sua expulsão. E aí fundaram a missão de fé apostólica. A pergunta que fica é, por que deixou de ser missão de fé apostólica para virar Assembleia de Deus? Bom, pelo que a gente já estudou, Hugo Navingren, que era a figura, né, dos dois, da dupla missionária, que era o homem mais intelectual, ele tinha formação teológica, né? Tem muito essa história de que o assembleano é ignorante e odeia teologia. Por muito tempo criou-se, né, esse estereótipo. Mas o Hugo Navingren era um teólogo, né? Daniel Berg não era teólogo porque ele era um trabalhador braçal e ele precisava sustentar os dois com o trabalho dele. Mas mesmo assim, o Navingren sempre ensinando. E o Wingren foi aos Estados Unidos em 1916 e descobriu que as igrejas pentecostais americanas, elas se uniram em nome de uma grande denominação. E eles usaram o nome Assembly of God. E aí, quando ele veio ao Brasil, ele considerou melhor mudar o nome aqui também. Então, deixou de ser Missão de Fé Apostólica e passou a se chamar Assembleia de Deus. Justamente inspirado nesse novo movimento institucional que tinha nos Estados Unidos. Pronto, então, chegou então no Pará, né? E começou esse trabalho. Né? Quero mandar aqui um abraço aqui aos nossos ouvintes, o Isidro Gomes, que também é capelão da Unipas Internacional, está conosco, né? Maravilha. O Helder também, Carlos Alberto, tá com a Regina, lá de Meruoca, viu? Na sede Meruoca, né? Pastor Van Gaspar também está conosco. Pastor Gabriel, esse rapaz tem que estar de máscara. Essa questão da máscara que o nosso querido está usando aqui, ele vai já explicar por quê. Daí é a questão dele, né? Para uma questão de prevenção. É isso? Justamente, a escolha é minha, né? A escolha dele, tá? Agora, Deus, não tem como para perguntar no podcast, né? Perguntar que eu tô usando máscara. Que tá usando que eu quero, rapaz. Vamos lá. Saiu do Pará e como chega aqui no Ceará, quando chega e onde chega? Boa, agora vamos chegar aqui, um negócio mais estreito, né? Bom, conforme o Luiz Gomes Barbosa, que escreveu uma das obras mais conhecidas sobre a Assembleia de Deus no Ceará, se não a primeira, né? A primeira obra. Pentecostais no Ceará, uma odisseia de pioneiros. Ele relata que a irmã Maria Nazaré, que ela teria sido a segunda pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil, ela veio lá do Pará para o Ceará, em 1914, né? No ano da Grande Guerra, né? No ano da Primeira Guerra Mundial. E aí, nessa vinda dela,
ela trouxe a pregação para os seus familiares, na região ali de Itapajé, né? Região ali da Serra de Uruburetama e tal, aquela região, aquele entorno que o senhor conhece muito bem. E ali, ela tem uma rejeição muito grande da sua família. Obviamente, né, a gente tem que lembrar que em 1914 era o auge do fenômeno Padre Cícero, foi inclusive quando houve essa edição de Juazeiro, que Padre Cícero se cacifou com a maior liderança política do Ceará, se não do Nordeste. Então havia uma resistência muito grande aos protestantes, aos bodes, né, como eles eram chamados. E aí ela tenta o segundo local para pregar, e, curiosamente, existia nas imediações a Igreja Presbiteriana Independente. Uhum. E ali ela foi bem recebida. Então, por isso que se fala que em Itapajé é onde está a Igreja-mãe da Assembleia de Deus no Ceará. Lá do nosso querido pastor Zezinho. Aleluia. Né? O Zezinho que está por lá em Itapajé. Lembrança aí ao nosso pastor Itapajé. É verdade. Né? Itapajé, Zezinho, né? E de Itapajé segue para outra cidade. Qual foi a próxima? Tu tem uma cronologia aí das Tenho aproximada, viu? Não vai ser aprofundada, não, mas vocês vão ter uma noção. Curiosamente, tem uma coisa que a gente observa na Assembleia, pelo menos aqui no Brasil. Costumeiramente, as igrejas protestantes que vêm, as evangélicas em geral, elas vêm para os grandes centros urbanos e depois se expande para cidades pequenas, né? Geralmente acontece isso, inclusive na Bíblia, né? O apóstolo Paulo, ele prega na cidade maior e da maior se espalha para as menores, né? Mas quando a gente olha para o caso da Assembleia de Deus no Ceará, foi o contrário. A pregação começa no interior, em Itapajé, naquela região, e depois é que vem para Fortaleza. Porém, a gente tem aí um período que eu diria que é um período obscuro, e obscuro não por ser ruim, não é no sentido ético, mas obscuro por não ter fonte de conhecimento sobre ele. É nesse sentido, viu? Pelo amor de Deus. Que é o período de 1920 até 1929. Então a gente tem relatos esparsos, né? Eu tentei pesquisar vários diários de missionários, o diário do Nels Nelson, o diário do Gunnar Wingre, do Daniel Berg, outros documentos e tal, do Levi Petrus, que ajudou muito, né, a Assembleia de Deus no Brasil, embora lá da Suécia. E o que a gente entende é o seguinte, é que se fizeram várias tentativas de se abrir a igreja em Fortaleza e todas elas tiveram dificuldades, e grandes, né? A gente sabe, por exemplo, que houve um conflito entre o evangelista Antônio Rego Barros, que estava iniciando o trabalho de pregação, e duas irmãs suecas, a Esther e a Ingrid Anderson. Então, as irmãs abriram o trabalho missionário na Rua Tristão Gonçalves, e o Antônio Rego Barros teria aberto ali na região, nas mediações do Arraial Moura Brasil, que era um bairro muito perigoso, inclusive. Que, inclusive, é a tendência da Assembleia de Deus ser uma igreja de periferia e de interior. Né? Uhum. A gente debate muito isso nas reuniões de obreiros, que ele diz assim, por que ele não tem uma Assembleia de Deus na Aldeota, no Meireles, verdade, no bairro de Rico, né? Mas na Aldeota já tem, não tem na cidade funcionária, né? Tem interessante, ali já está mais cidade funcionária, tem tem a densidade, né? Tem. Ali já pega o pessoal, a Assembleia de Deus Canaã. Depois vamos chegar também essa questão da Assembleia de Deus Canaã, se isso aí também faz parte aí de onde é que vem. As Assembleias de Deus emergentes, né? Emergentes, né? É verdade, E aí, de fato, a gente tem esse relato que houveram conflitos, houveram divergências. Chegou a vir também o missionário Bruno Skolimovski, que também tentou fazer um bom trabalho, mas também durou pouco tempo. E aí é um período obscuro porque eu até hoje não encontrei explicação para isso. É um período bem difícil de se pesquisar, porque, ao que parece, diferentes missionários estavam trabalhando de maneira descoordenada. Uhum. E por eles trabalhar de maneira descoordenada, foi que acabou causando uma estagnação. Tanto que tem um relato do Nels Nelson, no diário dele, que ele diz, olha, o trabalho de Fortaleza está em 1925. O trabalho de Fortaleza está muito fraco. Tem apenas 20 irmãos. Oremos a Deus para que envie obreiros. Então, isso é 1925. Isso no relato dele, né? Ele falando sobre o nosso trabalho aqui em Fortaleza. Ao passo que o trabalho de Fortaleza só cresce genuinamente em 1929, quando chega o nosso querido apóstolo pentecostal do Ceará, pastor José Teixeira Rego, cujo neto hoje é o presidente da Bela Vista, o José Teixeira Rego Neto. Então, ele é que realmente traz um trabalho estabelecido, um trabalho fortalecido. Ele veio substituir um outro pastor temporariamente, nesse temporariamente ficou até os anos 50, ou foi os anos 60. Ele ficou aí várias décadas
liderando a igreja de Fortaleza. Então, a primeira Assembleia de Deus aqui no Ceará inicia-se pela Bela Vista? Não, é a Templo Central. É a Templo Central. Porque você falou aí... Ficou um negócio curioso, né? Porque realmente o fundador da Assembleia de Deus, o que nós chamaríamos hoje de Templo Central, a Convenção da Assembleia de Deus é de 1929, José Teixeira Rego, né, o patriarca. Mas a Bela Vista de hoje é governada pelo neto dele, não é? Pelo José Teixeira Rego Neto. Então aí vai entrar mais adiante nessa questão. Por que que o pai era do Templo Central e o neto acabou chegando lá na Bela Vista? É um debate grande. Vamos chegar já lá, né? A gente fala muito, eu ouço muito, às vezes eu converso muito com o assembleiano, lógico, né? Ele está aqui direto lidando com o assembleiano e eu disse, rapaz, a gente vê esse movimento do reteté. Eita, né? E o pessoal pula e tudo, né? Aí uma vez eu perguntei vou me eximir o nome do pastor, né? Certo. Aí ele disse, rapaz, mas nós assembleianos somos assembleianos clássicos. Como é que se dá essa ideia do assembleiano clássico e o não clássico, assim, se existe o não clássico, né? Como é que funciona essa questão da Assembleia de Deus, o pentecostalismo clássico da Assembleia de Deus? Bom. Tem esse reteté, esse pulo todo que o pessoal fala, como é que é isso aí? Eu vou tentar trazer uma linha do tempo e chegar no reteté. Pode ser assim? Pode, melhor. Vamos para a linha do tempo, né? Conforme o Paul Freston, que é um dos maiores estudiosos de evangélicos e pentecostais no Brasil, ele diz que o pentecostalismo tem 3 ondas. A primeira onda é chamada de pentecostalismo clássico, que ele tem 2 grandes denominações como referência. A Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Certo. Que, inclusive, a Congregação Cristã ela é mais antiga que a Assembleia de Deus. A CCB, a famosa Igreja do Véu, ela é de 1910, fundada em São Paulo pelo Luigi Francesco, missionário italiano. Mas como o nosso foco é a Assembleia de Deus, vamos continuar, né? Vamos falar só dos assembleanos. Porque senão já vai, né, misturar os com galhos. Então, esses 2 são pentecostais clássicos. Quais são as características? Crença no batismo com o Espírito Santo e com línguas estranhas e profecia. Pronto. Então, essa característica, batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas e profecia, marca do pentecostalismo clássico, além dos usos e costumes rígidos, não é? Roupão, saião, homens de chapéu, né? Aí você tem a segunda onda, a primeira onda de 1910 a 1940, a segunda onda de 1950 a 1970, que é chamada de pentecostalismo de transição, ou deuteropentecostalismo. Alguns chamam assim, né? Deuteronômio, né? Tem um deuteropentecostalismo. Cujas igrejas de maior destaque são a Quadrangular, a Igreja do Evangelho Quadrangular, e a Igreja Brasil para Cristo. Então, quais são as características delas? A cura divina e a liberalização dos costumes, né? Foi um escândalo para os evangélicos e principalmente para os assembleanos e o pessoal da CCB, quando chega um pastor que não usa paletó, não usa gravata, tem roupa de cowboy, toca rock dentro do circo, depois fala de Jesus. Pô, foi assim que a Quadrangular veio. Né? Cruzada Nacional de Evangelização, né? Então, essa é chamada segunda onda. E nós temos a terceira onda, que é o neopentecostalismo, a partir do final da década de 70, os principais expoentes são a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial e a Igreja Internacional da Graça de Deus. Dos cunhadões, né? O Macedão e o R.R. Soares. Eu digo Macedão que eu tenho intimidade, tá? Não vamos ficar com raiva, não. Aí, então, qual é a característica deles? A característica deles é a questão do exorcismo e da prosperidade. Então, é no neopentecostalismo que começa certas práticas, certos costumes que acabam sendo adotados por algumas igrejas pentecostais clássicas, não é? Uma vez eu estava na STPC dando aula, seminário teológico onde eu me formei, e a gente debateu sobre o reteté, e lá tinha um pastor muito gente boa do Tempo Central, o pastor Gideon, que ele disse assim, olha, irmãos, no nosso tempo não era assim. A gente tinha línguas estranhas, sim, a gente tinha profecia, sim, Deus falava conosco, sim, mas essa marmota que o pessoal faz hoje aí, que imita aviãozinho, que fica girando de braço fechado, essas marmotas, cabelo e tudo, a unção do leão, né? Isso não existia. Por isso que eles se chamam de clássicos, né? Entendi. Então eles entendem que seguem aquela tendência lá do início do século XX, que era realmente uma coisa séria, com decência e ordem, e não essa loucura que a gente vê hoje, né? Que tá coisa muito louca mesmo.
E isso é inaugurado pelos neopentecostais, né? Com todo o respeito que eu tenho, do ponto de vista institucional, né? Eles têm um direito constitucional de fazer os reteté deles, Sim. mas isso aqui não... só é história, que a gente não está ainda atrás de... Justamente, nós estamos fazendo juízo de valor. Não. Nós Aqui estamos só é história, só é conhecimento. só Pessoal, descrevendo o fato. Né? Então, essas igrejas, de fato, iniciaram isso. E também teve um outro fenômeno que carimbou nas Assembleias de Deus, principalmente esse reteté, que foram os congressos dos Gideões missionários da última hora. Quem viveu ali no início da década de 2000 viu a loucura que era, né? O pessoal inventava todo tipo de marmota, principalmente o Marco Feliciano, com todo respeito que eu tenho a ele, tá? Mas ele criou certos trejeitos, certos estilos que foram copiados e que de Bíblia não tem nada, e nem mesmo de deficiência e ordem no culto não tem nada. A história de que eu quero um anjo desse lado, eu quero um anjo desse, e não raio aqui, todos os demônios vão ser... Isso vai gerando um entusiasmo superficial. Porque não é baseado na escritura, não é baseado na boa homilética, não é baseado na boa teologia, é baseado no sensacionalismo, né? Ele tem todo o direito de fazer o que ele quer fazer, mas é um sensacionalista. Ele melhorou muito, né? Depurou muito isso, hoje ele já tem um outro estilo, mas quem viu ele no auge dos Gideões, como eu vi, e muitos outros, Abílio Santana, né, e outros mais, a gente via que realmente os caras eram exagerados, eles alopravam. E isso acabou gerando, dentro da Assembleia de Deus, uma geração de pregadores e obreiros que imitavam isso. E o reteté ficou até hoje. Perfeito. E quando é que se dá? Então já vamos lá, vamos voltar aqui para a história. Iniciou aqui o Pará veio para cá, chegou no Itapajé, iniciou-se o trabalho em Fortaleza e começou a colocar. Existia só uma Assembleia de Deus e de repente agora nós temos aqui a Assembleia de Deus Madureira, a Assembleia de Deus Tempo Central, a Assembleia de Deus Montese, a Assembleia de Deus Bela Vista, Ministério Fortaleza. Como é que começa essa divisão? Foi tudo amigável, era questão assim, não, agora nós vamos aqui todos nós unidos e bem, vamos agora mudar só o nome, mas vai ser tudo em paz, nunca houve discussão, né? Tudo é muito amor. Como é que se dá isso daí? Como é que começa isso daí? Essa pequena, eu não diria divisão não, né? Esse pequeno modelo, né? Diferenciado, né? De nomes assembleianos, né? Tem pesquisadores, né? Que dizem assim, a Assembleia de Deus é a única igreja feudal do Brasil. E eu morro de rir com isso, né? Porque no feudalismo, o rei não mandava em nada. Quem mandava eram os nobres das suas terras. E a Assembleia de Deus se configurou assim também. Perfeito. Quer dizer, o que é que a CGADB apita no frigir dos ovos? Nada. A CGADB, que é a nossa convenção geral, da qual sou membro, ela apita em quê? Em questões de recomendação, de aconselhamento, em alguns casos mais extremos, desliga convenções que estão contra seus princípios. Mas ela tem o poder de chegar lá e tirar o pastor do poder e colocar outro? Infelizmente, não tem. Então, entendi. É um outro ponto. Agora, pense isso da Universal, do Macedão. O cara vai lá dentro, abre o tempo da Universal e começa a contestar tudo que é de Macedo prega. Para ver se no outro dia o povo não dá uma cabaçada de pau lá no pastor e bota ele para correr. Porque é uma igreja que tem um modelo piramidal. Ela é controlada, né? Ela tem um vértice, que é o Edir Macedo, e ele controla tudo, né? Do mesmo jeito as igrejas emergentes. Nós vamos já falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, na Assembleia de Deus nunca foi assim. Cada região teve muita margem de manobra. Cada região fazia como queria. Tanto que esse fenômeno de várias convenções assembleanas não estão só no Ceará. Praticamente todo o Brasil. Só existe um estado do Brasil que tem uma única convenção da Assembleia, que é o Rio Grande do Norte. A única. Todos os outros estados do Brasil têm 2, 3, 4, 5, 8, 10 convenções da Assembleia de Deus, né? E isso vem de quê? Vamos falar do caso geral primeiro, né? Do geral, depois chegar no Ceará, porque senão vai ficar muito duro, né? Bater assim de testa. Em geral, essas divergências são geradas por questões administrativas, tá? Alguns dizem, é financeiro, é pelo dinheiro. Não é apenas o dinheiro. Claro que o dinheiro se envolve. Ninguém vai ser arrogante, hipócrita de dizer que eu vou romper com a igreja só porque eu quero ir para o céu. Mas não é o único fator. Existe uma questão administrativa, uma questão de poder, e que muitas vezes os pastores que estão governando, que estão liderando, eles, de duas situações. Ou ele não aceita que uma liderança nova se desenvolva, e aquela liderança nova sabe do seu potencial, e ela rompe e abre a igreja dela.
Ou, o contrário, o pastor até ele é aberto a novas lideranças e aquela liderança dá um golpe de Estado, digamos assim, né? Derruba aquele pastor que está da liderança ou coloca em um cargo ou em uma situação inferior. Então, geralmente no Brasil, essas são as duas razões, são os dois motivos pelos quais acontece. Exatamente, né? Você vai ver quantas Assembleias de Deus surgiram, quantas convenções por questões puramente doutrinárias, por questões puramente espirituais. Não tem, porque todas pregam praticamente a mesma coisa. Todas, se você for lá no Montes, onde eu me congrego, for no Templo Central, na Messejana, do nosso amado pastor, e for numa Bela Vista, você vai ver que tem, de fato, o mesmo padrão litúrgico, o mesmo tipo de pregação, diverge muito pouco entre elas, né? Então, de fato, a questão é administrativa. E aí você tem esses problemas entre os obreiros que, de fato, acabam gerando isso. Eu vou dar 2 minutinhos para a irmã tomar água, que ele tá falando pra caramba aqui, né? Tá igual um da cobra. E é porque, realmente, esse podcast, ele é um podcast que eu diria assim, é uma aula que nós vamos estar pegando aqui, uma aula de história, né? Eu acredito por isso, mano, que o pessoal está tão calado aqui, não estou nem fazendo pergunta, né? Acho porque é muita informação, eles estão assim, se é informação demais. Toma um golezinho, voltamos em 1 minuto e 30 segundos aqui. Intervalo aí, pessoal. É o tempo que eu tomo água. Pessoal, falar desse curso, ele é algo muito importante para mim, né, pessoalmente, porque eu venho trabalhando com a educação quase a minha vida toda. E trabalhar com educação, trabalhar com pedagogia e com todas as particularidades que a pedagogia traz, ele é muito importante para a construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade justa. Venha conhecer o nosso curso. O nosso curso ele está muito inserido no cenário atual que nós vivemos. Nós preparamos os nossos alunos do curso de pedagogia tanto para ter uma boa base científica do que é a ciência da educação, certo? Como também preparar o nosso aluno para os desafios que essa profissão ela vai enfrentar pela frente. Principalmente os concursos que ela poderá fazer e atuar como profissional. O pedagogo ele tem várias situações de atuação profissional. Então, o nosso curso ele prepara para isso também. Conhecendo o mercado de trabalho, você vai ver que o pedagogo ele pode se inserir em várias frentes muito bacanas, desde clínicas, hospitais, indústria e na escola, obviamente. Nós preparamos o nosso profissional para qualquer enfrentamento no que se diz respeito à necessidade de estar lá como profissional. Tanto que eu costumo dizer que o nosso curso ele prepara também para os concursos. Tá? A gente vê coisas que são cobradas nos principais concursos do Brasil. O nosso currículo ele é extremamente atualizado, é sempre revisto e sempre com material novo, no qual a gente coloca à disposição de todos os nossos alunos. Esse é o grande diferencial que nós vemos nos nossos cursos da Faculdade de Maciço de Baturité. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer a nossa instituição e os nossos cursos e os nossos professores. Um beijão a todos, a todas, muito obrigado e até a próxima. Então, voltamos mais uma vez aqui, trabalhando aqui esse tema da história da Assembleia de Deus no estado do Ceará. E agora vamos começar a mexer aí um pouquinho aí, deixar o professor Hermano, eu diria assim, um pouco mais não inquieto, porque a pergunta vai mexer e ele vai ter que dizer quem é o culpado, Vixe, porque... É um tribunal, né? Porque quem foi o culpado para essa divisão das Assembleias de Deus no Ceará, quem fez essa divisão, por que fez e como começou isso aí. Se tu tiver coragem de responder isso, diga aí. Eu vou contar as versões sem me comprometer. Então, pelo que a gente já leu e conheceu e conversou com pessoas mais antigas, existe a versão dos irmãos que ficaram no Templo Central e dos irmãos que romperam com a Assembleia de Deus Independente. E mais adiante com os irmãos que romperam com a Assembleia de Deus Bela Vista.
né? Tá, primeiro nós temos a Templo Central e desse rompimento surge qual? A Bela Surge Vista? a Independente, A que hoje é a Independência, Montese. que hoje é a Montese. Certo. Então que é a vamos Bela lá. Vista. A primeira divisão. Foi em 61, Assembleia de Deus Independente, que depois tomou o nome Assembleia de Deus Montese. Pronto, então os primeiros a sair aí é o do Montese, né? Por que saíram? Bom, a história, ela gira em torno daquilo que eu já havia falado, né? A igreja da Itaoca, que se chamava nessa época assim, ela tinha os pastores que desejavam maior autonomia em relação ao templo central da Teresa Cristina. Quem eram esses pastores? Olha, meu amado, nomes. Eu vou ficar devendo, porque aí eu me lembro dos dois últimos pastores do Montese, que é o pastor Osíris e o pastor José Almeida da Luz. Uhum. Mas o pastor Antônio Eulâmpio, pronto, lembrei. Então, era assim o nome, né? Era um nome muito comum na época, Antônio Eulâmpio. Então, ele queria mais autonomia. Para quê? Para gerenciar as ofertas da igreja, gerenciar os dízimos, expandir o templo. A ideia sempre é essa mesmo, né? Uhum. Eu não estou aqui valorando. Se é, como eu disse nas perguntas passadas, né? Eu não estou aqui valorando. Aqui só é conhecimento histórico. Pessoal, isso. É só história, não tem juízo de valor aqui, isso. Não, né? É só descrevendo os Você fatos. Você não está querendo pegar, abrir um outro motim e fundar uma nova Assembleia de Deus aqui, não. Não Assembleia de Deus isso, não, viu? De Baturité, né? Já aí tem lá, inclusive, uma lembrança, um abraço para o meu pastor da Assembleia do Tempo Central, pastor Gilmar, meu grande amigo, né? Que bênção, né? Então, meu pastor Edilson, meus amados queridos ouvintes, né, que estão assistindo aí, de fato, existia esse desejo de autonomia. Por quê? A igreja começa a crescer. Vamos dar exemplo aqui, onde eu me congreguei por vários anos, lá no Castelão 1. Uhum. A gente queria botar um ar-condicionado, a gente queria comprar o terreno vizinho do seu Marinho para poder fazer um estacionamento, não dava. A gente queria uma verba para poder reformar as telhas, não dava. Porque administrativamente, estou dando exemplo do que aconteceu na igreja, né? Onde eu pastoreei. Porque administrativamente, tudo fica com a sede do setor. E a gente, para receber repasses deles, a gente tem uma lista de espera. Certo. Tem igrejas mais carentes que recebem as verbas. E as igrejas menos carentes, elas vão ter que esperar mais, que era o nosso caso lá. Comparativamente, né, lá no início dos anos 60, isso estava acontecendo em várias Assembleias de Deus no estado do Ceará. Né, o Luiz Gomes Barbosa, ele faz uma lista com 14 rupturas de Assembleia de Deus no Ceará. 14 em apenas 20 anos. Só que várias são igrejas de município, né? Igreja de Deus de Charqueado, Igreja de Deus da Assembleia de Deus de Nessa ruptura, você tem conhecimento. Vamos lá, nós estamos falando aqui, você pegou esse exemplo aí da sua própria igreja lá, né? Isso. Que supõe-se que esse prédio, que esse local aí, né? Ele tenha sido iniciado pelas verbas, vamos supor, da igreja matriz. Justamente foi. Nessas rupturas, ao romper, esses prédios todos, eles foram tomados juntos? Eles passam para a nova liderança. Então... De uma forma normal, mas vamos chegar feliz, lá. Olha que bom, você está querendo sair agora, vou te dar até um prédio, fica com o prédio para ti. Olha, já aconteceu. Por incrível que pareça, houveram situações na história da Assembleia de Deus do Ceará que isso aconteceu. Uhum. De boa e espontânea vontade, mas não foi o caso das primeiras, não. Certo. O que aconteceu, então, era o seguinte, os caras queriam crescer a igreja, expandir, desenvolver, e o Tempo Central ele tinha muita dificuldade de gerenciar, e acabava, isso na visão dos irmãos, tanto da Montese como da Bela Vista, né? Acabaram sufocando essas igrejas. E elas, por um grito de liberdade, digamos assim, os pastores começaram a dizer que iam se separar do Templo Central. Só que, veja bem, quando a Assembleia de Deus é uma só, isso era uma coisa que gerava impacto muito negativo. Porque as pessoas passaram a ter aquela história que divisão não é de Deus. Nenhuma divisão é de Deus, toda divisão é do diabo. Então, os irmãos do Tempo Central passaram a dizer que não era um desejo de liberdade administrativa, e sim olho grande dos pastores que queriam ficar com o dinheiro da igreja. Então, essas são as duas versões. Nessa disputa, acabou se proclamando mesmo a independência da igreja pelo pastor e as ovelhas. E aí, como o pastor e as ovelhas, eles estão lá, não tinha como vir alguém de fora e querer tomar. Embora houvesse casos em que tentou-se tomar, inclusive com o uso da força.
Só que Teve aí, isso dentro da Assembleia de Deus? por incrível que pareça, teve, não foi só Mas uma não vez, chegou não. no extremo, não, né? Graças a Deus. Não é do meu tempo, né? Só é ameaça mesmo, mas não chegou. Eu não me lembro, mas eu acho que teve uns casos que ele falou, não em quebras de agressão, igreja, mas em convenções teria acontecido. Mas aí ele dizer quando e onde, quem foi envolvido, aí fica mais difícil falar. Aí quando saiu para a Igreja Independente, que hoje é a Montese, Isso. né? Iniciou-se então um trabalho e a Montese foi também criando suas próprias congregações. Justamente. E foi crescendo e a Tempo Central estava aqui. Aí não achava que era pouco, aí surgiu a próxima. Qual foi a próxima? Foi a Bela Vista. A Bela Vista... Sai do Montese ou sai do Tempo Central? Do Tempo Central também. O Tempo Central é bom porque ela vai produzindo, né? A mãe. É a mãe, vai saindo tudo de lá, né? É o que eu digo, né? A gente que não é assembleano da Tempo Central, eu, pelo menos, entendo, tem que ter muito respeito. Porque tudo surgiu desses homens de Deus. E ainda hoje, assim, em vários eventos e acontecimentos, a Tempo Central coopera com as suas filhas, digamos assim, né? Eles têm cooperação hoje. Existe hoje uma irmandade, não existe mais aquela questão de discutir. Todos são muito unidos, né? A gente vê que é um povo bastante unido, né? Eles são muito parecidos entre si e você não vai ver muita crítica. Por exemplo, eles conseguem dialogar, né, entre eles, né? Justamente. A Bela Vista tinha a figura do pastor Luiz Bezerra da Costa, certo, que era uma figura extraordinária, né? E a importância do pastor Luiz Bezerra, ele era advogado, ele era um homem de letras, era um homem intelectual, muito inteligente. E a liderança dele rivalizava com a do pastor José Teixeira Rego. Porque o José Teixeira Rego, embora fosse um homem muito inteligente também, ele não tinha esses graus acadêmicos e esse conhecimento tão grande como o pastor Luiz Bezerra. E aí é aquela história da Xuxa com a Angélica. Eles, às vezes, até se gostavam, mas os fã-clubes se odiavam, né? Essa tua comparação, não sei se vai pegar bem aí para os irmãos assembleianos. Né? Vamos comparar com Michelangelo e Da Vinci. É melhor, porque a Xuxa evangélica ficou meio complicado para os irmãos aí, né? Que ainda tem muitos aí assembleianos clássicos, né? E aí pode ter problema, né? Vai ter problema. Então, pronto, né? Vamos pensar assim: os seguidores do Michelangelo e os do Leonardo da Vinci. Ou seja, um tinha muito essa pegada para a parte teológica, acadêmica, e o outro tinha talvez a pegada mais pastoral, espiritual, aquela coisa mais... Pronto. Né? E outra coisa, como eu digo, entre eles dois, até onde a gente sabe, não havia uma grande rivalidade. Mas existiam aqueles irmãos que eram, digamos, partido, o time. Você gosta agora? Né? Tim Capitão América, Tim Homem de Ferro. Pronto, era mais ou menos isso. Existia aqueles irmãos que não. Pastor Pastor Luiz Bezerra é melhor, se garante mais, é mais capacitado, mais inteligente. As comparações lá dentro da própria... Isso acontece. E aí foi gerando um furdunço, um fuxico, uma conversa, até que o pastor José Teixeira Rego, ele decide agir de maneira mais dura com a igreja da Bela Vista. Ele decide suprimir algumas liberdades que a igreja tinha, com o pastor Luiz Bezerra lá na mão. E aí foi o que acabou gerando um problema muito grande que levou à ruptura do pastor Luiz Bezerra e à fundação da Assembleia de Deus Bela Vista. Né? Aí nós já temos aí 3, né? Isso. Nós temos a Independente, que virou Montese, a Bela Vista, e a Tempo Central, que é a mãe. Que antes era só a Assembleia de Deus. Que também é só a Assembleia de Deus. Aí lá vem a Madureira ou a Ministério Fortaleza? O que é que vem depois disso? Vamos chegar aí no seguinte. Essas 3 são as Vocês mais... estão anotando aí, pessoal, porque é uma sequência, né? É uma salada mesmo. Uma salada grande, porque nem chegamos nas emergentes, né? Nem chegamos ainda. Mas, na verdade, assim, existiram várias rupturas regionais da Assembleia de Deus. Várias delas. Em vários interiores, em vários distritos, houveram essas rupturas. Mas elas não são muito conhecidas, porque é mais de um município ou de um distrito, né? Mas houveram várias, né? Agora, com relação à Madureira, ela, na verdade, é fruto do pastor Paulo Leivas Macalão, que era uma das maiores figuras da fundação da Assembleia de Deus. Ele estava lá no Tempo Central também. Não, já pensando a nível Brasil. A nível Brasil, vamos sair do Brasil para chegar no Ceará, já. Ah. Então, no Brasil, Paulo Leivas... Já existia a Assembleia de Deus Madureira? Não, ainda não. É isso que eu vou chegar lá, você calma. Agoniado. A Madureira de 89. Certo. Era de 1989. O Paulo Leivas Macalão era filho de militares, lá do Brasil Império. O pai dele foi general lá da Guerra do Paraguai. Era uma figura, né? O Paulo, a família dos Macalão. E o Paulo Leivas Macalão, ele tinha um costume que os missionários achavam muito feio de tomar decisões sem comunicar os missionários. Ele inclusive, tem relatos de que ele batizou pessoas sem ter o consenso de Gunnar Wingre e Daniel Berg.
É como se eu fosse obreiro da igreja lá e fosse lá e batizasse os irmãos sem autorização do meu pastor. E para nós hoje isso era a disciplina do tamanho do mundo. Mas como Paulo Levas Macalão era muito querido e uma figura muito carismática, passou batido. E aí o que acabou acontecendo? Ele impôs na Assembleia de Deus, em geral, um ritmo justamente do que o Weber chama de ascetismo mundano. Ou seja, usos e costumes rígidos, né? Já vi muitos irmãos das antigas dizer que foi por influência dele que a Assembleia de Deus se tornou tão rígida e tão alienada das questões do mundo contemporâneo. Por muito tempo, né? Isso mudou. Então, ele continuou unido à Assembleia de Deus por questão de tradição e porque ele achava feio dividir e romper a igreja. Mas quando ele morreu, em 1989, ou foi um pouco antes, os seus seguidores romperam com a CGADB. Então, ele já tinha... O cara era uma figura tão extraordinária que ele criou a própria rede de igrejas dele paralela... Sem sair de dentro. Sem sair de dentro. Mas quando ele morreu, os seguidores foram lá e despacharam. Aí criaram a CONAMAD, que é a Convenção Nacional da Madureira. Então, as igrejas, pelo Brasil todo, foram rompendo também com a CGADB. Com a sequência, né? E aí criou-se a Assembleia de Deus Madureira. Mas ela já é uma ruptura a nível nacional. E só foi uma sequência, né? Isso, justamente. E por muito tempo, os irmãos da Madureira eram vistos assim, com irmãos mais rígidos, nos usos e costumes. Ainda, eu visitei muita igreja, né? Quando eu era jovem da Assembleia de Deus, lá no Castelão, a gente conhecia todas as igrejas do entorno. Jardim União, Jardim Castelão, Barroso I, Barroso II, João Paulo II e tal. E a gente via que os irmãos da Madureira, o negócio era diferente. Todo mundo usava saia, mas a saia das irmãs da Madureira era o maior. Jogar bola, Deus me livre. Não, porque Jesus disse parábola, ou seja, parabola. Não pode não. Não pode não. De jeito nenhum. Ele falava isso. Isso é bíblico, né? O pessoal que não entende, né? Pastor Rômulo diz isso, né? Tá na Bíblia. Agora, se você interpreta bem ou mal... Então, parabola, então não podia. Justamente. Então, existia essa rigidez. Mas a própria Madureira já mudou muito, né? Assim, ela já está seguindo o compasso geral. A Assembleia de Deus, de 2000 para cá, teve uma mudança muito grande, né? Ela já está mais afeita às questões contemporâneas, ela já entra no debate político ideológico, já existe um despertar teológico nela. Então, a gente vê que é uma coisa positiva, na minha opinião. E o Ministério de Fortaleza? Essa talvez seja a mais difícil que eu vou falar. Mas eu vou apresentar faz a hora que tu tá enrolando, eu tô querendo chegar, né? Tu pensar que eu ia esquecer, né? Porque senão... Pensar que eu ia esquecer desse, né? Eu pensei. É o seguinte, mano, os irmãos da Bela Vista não vão ficar com raiva, não. É o seguinte, surgiram acusações contra o pastor José Teixeira Rego Neto. Que tipo de acusação? Seja mais específico. Acusações de adultério ou coisa parecida, né? De assédio ou adultério. Porque eu não posso dizer exatamente o que era. Não fala, eu não tenho acesso aos podcast, autos, né? Um podcast aqui mas ao a vivo. acusação foi essa. Não estou dizendo que pode é verdade. Pode até derrubar, cara. Eu não estou dizendo que é verdade, até porque nunca se provou, não tem prova cabal nem concreta, mas acusar. Acusar, você acusa quem quiser do que for. Ele está lá nos registros, nos anais lá das assembleias. Lá, não, isso aí não ficou, não. É só na boca pequena do povo. Foi é rádio peão mesmo, né? Isso daí, né? Foi um boato danado. Mano, é impossível que isso tenha sido um complô armado contra ele? Não é impossível. Pode ter um grupo de obreiros e de pessoas que não gostavam do pastor do José Teixeira Rego. Criaram narrativa e incriminaram o rapaz. E essa questão de assédio, estupro, questão sexual, adultério, só tá o homem e a mulher, por exemplo. Então... Se a mulher diz, eu fui cometida pelo um ato aqui, Pronto. Teve um assédio aqui, como é que a palavra dela vai valer mais do que do camarada. Então, eles aproveitaram isso, essa brecha, né? Então, é possível que isso tenha acontecido. Então, não me cabe aqui julgar. Deus abençoe José Teixeira Rego Neto, Deus faça prosperar, tá bom? Só estou mencionando o que aconteceu na época, o boato, em 98, mais ou menos isso, 98, 99. Que houve esse boato, e aí muitas lideranças se aproveitaram da oportunidade para romper com a Bela Vista. Por quê? Porque a CGADB se envolveu nisso também. Aí você vê o limite do poder da Convenção Geral. Ela se envolveu e disse que realmente ele não poderia estar assumindo o cargo num contexto desse. Até que fosse provado tudo. Até que fosse esclarecidos os fatos. E ele disse o quê? Só sai morto. Ninguém, não saio e daqui ninguém me tira. E aí a convenção fez o quê? Desligou a Bela Vista. Né? Isso no início dos anos 2000. Foi desligado da convenção. Então, muitos pastores disseram, rapaz, nós estamos desligados da convenção, nós estamos desligados da CGADB. Vamos perdemos nosso registro. Nós vamos ter que, digamos assim, criar uma igreja limpa
que não esteja envolvida dessa confusão, e vamos fundar um novo ministério. E aí surgiu o Ministério Fortaleza, que ele é justamente essa, digamos assim, dissidência motivada por todo esse contexto de escândalo envolvendo o nosso pastor. Mas digo mais uma vez, pela segunda vez, né? Não há provas, não há evidências, não há comprovações, e é bem possível que pastores e pessoas lá armaram contra ele e fizeram isso. Não é impossível de ter acontecido, tá? Mas a história é essa, e assim se fundou. Hoje estão reconciliados, né? A Bela Vista voltou para ser GADB, porque, afinal de contas, é uma coisa que nunca vai ter como se provar, nunca vai ter uma coisa cabal, concreta, e com isso, então, a coisa se resolveu e a Bela Vista está com a CGADB, né? Perfeito. Inclusive, nós temos aluno daqui, o pastor Alan Jarbas, né, da Bela Vista. Pastor Alan, grande abraço, pastor Alan, se estiver nos ouvindo aí, né? E vamos, então, aqui começar também a conversar com nossos internautas, né? Nós temos aqui o Mário Júnior, né? Ele já tinha falado lá, primeiro elogiou, né? Dizendo que você é um sábio, né? Sabe tudo, né? Ele pergunta, professor Emmanuel, quais os problemas de uma ovelha não saber como sua igreja se estabeleceu na cidade? Ele... Muito bem, tá aí, meu amado pastor Amado. Eu chamo logo de pastor, porque para mim, se não for, vai ser, em nome de Jesus. Meu amado, é um problema de fato. Eu me lembro, né, porque o que me gerou a curiosidade de pesquisar é história da Assembleia de Deus, história de evangélico, de protestante. Porque eu ouvia os pregadores na minha igreja dizer, na igreja primitiva Deus fazia isso, e nos dias de hoje fazia isso. Na igreja primitiva fazia isso, e no dia de hoje fazia isso. E eu dizia, só tinha igreja primitiva no dia de hoje. Porque eu sabia, pela cronologia, que eu não sou abestado, que entre igreja primitiva e nós tem 2000 anos. O que aconteceu nesses 2000 anos, né? Foi isso que gerou minha curiosidade para a teologia. Foi isso que gerou minha curiosidade de entender, de conhecer. E o que é que eu posso dizer? Quais são os prejuízos, né? A pessoa achar que toda igreja é igual. A pessoa não ter o entendimento da doutrina que a igreja prega, porque ela prega. Aí vem o herege, ensina heresia, a pessoa escapa. Porque você diz assim, tem que ter o conhecimento bíblico. Tem, que é muito importante. Mas tem pessoas que usam a Bíblia para contestar a Bíblia, né? Tem muitas igrejas que conseguem fazer isso, lhe convence dentro da Bíblia. Então, teve um cara que leu, vai com a mulher e adultera. Ele inventou da cabeça dele, mas ele usou a Bíblia para isso. Quando a gente tem um conhecimento histórico, a gente entende onde vem a doutrina da igreja, a gente entende a história da nossa igreja, as contradições e os problemas dela, a gente passa a ser mais fiel a Deus e entender que, embora os homens tenham falhas, Deus age no meio do seu povo. Perfeito. E aqui já tem uma outra pergunta aqui. O Felipe faz duas perguntas. Um abraço ao Felipe aí. E eu vou juntar duas perguntas dele em uma só, né? Ele, primeiro, como você tinha falado, né, a questão das rivalidades dos pastores, né, que surgiu essa rivalidade, né, e aí juntou-se, e aí teve essas divisões, vamos falar assim, né, mas surgimento de novas. Ele vai perguntar o seguinte, até que ponto essa ruptura até onde é positivo ou negativo essa rivalidade entre os pastores, e ao mesmo tempo, depois ele faz outra pergunta, né, e até que ponto essa ruptura, ela é teológica, aquilo que ele está falando, pastor rompeu, já tinha até começado a falar sobre a questão do poder, do dinheiro, em outro momento também, teve a questão de dois pastores que tinham esse embate teológico, né, e ele finaliza assim, depois virá algo sobre política. Eita. Ou seja, o que é que ele entendi a pergunta dele, é uma boa pergunta, Felipe, é uma pergunta que traz realmente assuntos polêmicos, né? Nós temos aqui, eu vou tentar agora jogar mais tempero na pergunta dele. Bota aqui, pra né? gente ver, se ao menos pirão consegue. Vamos jogar aqui, né? Você falou na sua narrativa que houve casos da Assembleia de Deus em que houve uma discordância de um pastor ter um academicismo, ser um pouco mais teologicamente falando, né? E o outro que era mais espiritual, mais pastoral, e havia esse conflito, e de repente essas duas pessoas seguiram um caminho diferente, né? Isso. Você também falou que também em outros casos, né, o poder e o dinheiro, né, a questão da pessoa ali querer investir, mas estava amarrado ali por uma hierarquia maior, a sua matriz, a mãe, e acabou se procurando ter mais liberdade. Isso. Também sair, né? E agora ele vem, tá? E agora nós estamos aqui no ápice das divergências, dos pensar políticos, né? Uhum. E a gente, isso é público, é notório, ainda mais no meio evangélico, não vou nem colocar só assembleiano, né? Essas questões políticas.
Isso daí também pode ocasionar rupturas como houve no passado, esses pensamentos. Como é que está a Assembleia de Deus, na sua versão como historiador, nesses embates políticos? Eita, bom, vamos lá recapitular para chegar. Você sabe que eu gosto de dar um passo para trás e dois para frente, né? Historicamente, a Assembleia de Deus, assim como a maioria dos pentecostais clássicos, jamais se envolveu em debate político ideológico ou político partidário. Não existia isso, muito pelo contrário. Se dizia que o crente é cidadão do céu, não é cidadão da terra, ele não deve se envolver, ele pode votar em que ele quiser, contanto que não fira as doutrinas bíblicas, né? Contanto que não fira o que o evangelho ensina. Então, basicamente, desde aquela época, a única coisa que se opunha, que é um traço daquela época e continua até hoje, é o anti-esquerdismo. Isso é o traço assembleano e eu diria de maneira geral pentecostal. Os assembleanos pentecostais em geral são anti-esquerdistas. Ah, mas tem pentecostal, por exemplo, teve um pesquisador, eu acho que foi Francisco Cartacho Rolim, que ele encontrou registros de membros da Assembleia de Deus do Maranhão, os irmãos que estão ouvindo aí, que se envolveram com as ligas camponesas de Francisco Julião, que tinham uma ideologia calcada no pensamento de esquerda. Então existiram, mas são casos isolados, né? Então, isso aí é um traço que existe antes e que existe ainda hoje, né? Os assembleanos, em geral, têm uma rejeição muito grande ao pensamento de esquerda, porque eles entendem que é o pensamento que vai liberar os costumes, que vai liberar as tradições, e que vai combater o modelo de família que a Bíblia coloca, o modelo de ética e tudo mais. Então, sempre houve isso. Mas antes, como era? Não apoie candidato nenhum e não é para o crente se candidatar. A partir de 1988, e a gente sabe disso pelo Paul Freston, que ele escreve um livro chamado Evangélicos e Política, História Ambígua e Desafio Ético, o nome do livro. Ele menciona isso. Em 88, tudo muda. Por quê? A Constituinte de 88 chama a gente de todos os segmentos sociais, inclusive os evangélicos. E os evangélicos começam, então, a criar gosto pela política partidária e a ingressar nessa votação. Então, eles começam a eleger deputados, começam a eleger senadores. Existia antes, mas bem menos, né? E aí você vai ter agora a bancada evangélica do Congresso, que vão ter muitos assembleianos lá também. Então, rupturas de igreja por divergências político-ideológicas, saindo desse debate e entrando no debate da igreja local, eu acho muito difícil de acontecer. Uhum. Por quê? Porque as lideranças, em geral, já estão mais ou menos sintonizadas. O senhor que conhece vários pastores, muito mais do que eu, quanto já te disse assim, não, vou votar no Lula, não, vou votar no candidato do PCdoB, viva a revolução. Eu acho que nenhum, né? Ou eles são... Pode ter alguns incubados aí, né? Que não tem coragem de falar, né? Isso, mas que se manifestam não, porque eles sabem que a direção da igreja não vai aceitar. Então, nesse sentido, eu acho muito difícil ter uma divergência. Agora, briga, assim, discussão, bate-boca entre os irmãos, normal, aí tem, né? De todo jeito, né? Perfeito. Inclusive entre pessoas de direita, né? Os que são mais radicais, que são menos radicais, os militaristas, os ideológicos, mas eu acho que não vai acontecer, tá? Perfeito, perfeito. Um abraço aqui também ao nosso apóstolo Jonatas, está conosco aqui, Jonatas, né? Cavalcante, homem de Deus. Do curso Aleph, né? Ele olha... tá mandando um abraço aqui para você, falando aqui, e já faz um bocado de pergunta, né? Ele faz... Vamos pegar logo aqui as 3 dele aqui. Agora tem uma aqui. Essa última pergunta dele eu vou deixar por último, que é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Mas eu vou deixar essa por último aqui. Mas vamos 2 aqui que ele coloca aqui, né? Primeiro, a maior parte das rupturas dentro da Assembleia de Deus são por usos e costumes ou por interesse pessoal da liderança? Ele faz essa pergunta, mas você já tinha até respondido já um pouco sobre isso. Mas vamos aqui... Maldinho de novo, se ele quiser. Mas tem uma mais interessante ainda, que é daqui. A Assembleia de Deus, ela reconhece o batismo de outra pessoa em outra igreja? É boa essa pergunta, né? É verdade. E aí, como é que é? Eu vou ter que ser batizado, por exemplo. Aí eu vou pegar aqui... Sou congregacional, né? E lá a nossa prática batismal é pela aspersão. Nós não fazemos por imersão. Se eu for sair do congregacionalismo e ir para a Assembleia de Deus, eu vou ter que ser batizado novamente lá, mergulhar, ou não? Vão aceitar o meu batismo? Bom, antes de tudo, cumprimentar, tá? Pastor apóstolo Jonatas Cavalcante, né? Foi meu professor de hebraico, pessoa maravilhosa. Eu tive o prazer de pregar um hebreu na igreja dele. E Deus te abençoe, meu querido, né? Shalom Adonai, né? Pai seu não, né? Shalom Adonai. Respeitar as autoridades. Isso, respeitar as autoridades, os homens. Bom,
Na verdade, assim, as rupturas, elas ocorrem geralmente, não tanto no uso e costume, tá, pastor Jonas? Na verdade, elas ocorrem mais por divergência administrativa. É como eu disse, né? Aquele pastor quer ter mais autonomia, ele quer poder dispor do orçamento da igreja para a igreja se desenvolver melhor, e ele acaba rompendo com a liderança. Por uso e costumes, não existe, né? Embora a gente pode falar de um caso, agora eu me lembrei, ó, agora vamos pegar um negócio bom. A gente pode pegar um exemplo do que seria parecido com ruptura por uso e costume, que pode ser interpretado assim, é o caso do pastor Gessé Góes da Igreja Canaã. Por quê? Porque você vai ver que a Canaã, eu considero a igreja pentecostal emergente. Ela tem uma liderança que tem um estilo de governar parecido com os neopentecostais, não que o Gessé Góes seja, ele não é. Mas aquele estilo piramidal, né? Tudo o controle sai dele. Todo o controle emana do líder, nesse sentido, viu? Os irmãos do Canaã, pastor Gessé, não vai ficar com a de mim, não. Estou só dizendo que tudo emana de você, né? Você que é o homem de Deus que lidera tudo. Assim como é nas neopentecostais em geral também. Mas a doutrina não é neopentecostal. Eu nunca vi, Gessé, inclusive, não aceita isso. É uma doutrina de pentecostalismo clássico. Você vai ouvir o Gessé Góes pregar a mesma coisa que ele pregava no tempo central há décadas atrás. Então, a pregação é pentecostal clássica. Mas os irmãos, eles são obrigados a usar roupão? Não. Os usos e costumes eles são mais liberados. São mais liberados. Então, você tem uma pregação pentecostal clássica, um estilo de liderança parecido com o neopentecostal e um uso e costume que é de pentecostal de transição. Então, alguns entendem isso, né? Que ele rompeu com o tempo central lá no finalzinho dos anos 90, pensando numa Assembleia de Deus doutrinariamente falando, mas com costumes mais abertos. Perfeito. Como você falou aí do pastor Gessé, eu já quero deixar registrado, porque ele vai ter direito também de resposta. Eu estou tentando entrar em contato com o pessoal do pastor Gessé. Quem tiver aí, me fala que eu quero convidar o nosso ilustre pastor Gessé para estar aqui conosco também no podcast desse, né? Porque eu sou louco para trazer ele aqui, mas vamos ver a agenda dele, né? Justamente, com toda certeza. Eu tive o prazer de conhecer ele na formatura de teologia. Eu estava lá. Isso, estava num dia, né? Uma satisfação. A gente só está mencionando assim, que de fato emana dele as decisões, né? Que é uma coisa que não é muito do pentecostalismo clássico, isso daí, né? Você tem as convenções e tudo mais. Então, o que seria aí, no caso, pastor Jonas, o mais parecido com a ruptura por costume? Agora, outra pergunta, qual foi? Que eu já esqueci. Do batismo. Batismo. A Assembleia de Deus só aceita batismo por imersão. Então, se eu quiser ser assembleiano, eu vou ter que retroagir e ser mergulhado lá. Mesmo sendo pastor congregacional, mas já tendo a carteirinha e tudo. Na teoria, né? Hipoteticamente falando... Não que eu queira ser assembleiano, que daqui a pouco eu pego outra pancada da minha denominação. Que é isso, pastor? O senhor está querendo mudar de lado aí? Não é isso, que ele está conversando aqui, né? Só como exemplo. Então, assim, na teoria, a Assembleia de Deus só recebe batismo por imersão. Porém, eu acredito que os pastores vão analisar caso a caso. Então, por exemplo, na Igreja Católica Romana é por aspersão. A gente também não vai se batizar, porque no catolicismo romano é por aspersão? Não, tem que se batizar. Mas eu imagino aí que, dependendo do pastor com quem você converse, né? Por exemplo, conversar com o pastor Desiro Júnior, ou conversar com o pastor Osiris lá no Montes, com certeza, eu acho muito improvável que vão batizar o pastor Edilson Castro de novo. Pelo amor de Deus, né? Entendi. É ensinar o para rezar. Mas assim, em tese, não. Mas na prática, cada pastor de setor, por exemplo, pastor Francisco Almin Nobre, né? Que foi meu pastor de setor, o próprio pastor João Evangelista Júnior, né, que é o diretor do Setadem, outros homens de Deus que estão lá, pastor Osiris Júnior, que agora é o presidente, né, da convenção, eles vão ser razoáveis nisso e vão entender, como também eu imagino o mesmo no Tempo Central, na Bela Vista e em qualquer outro ministério. Perfeito. E aqui eu já vou trazer uma outra pergunta, que essa aqui tá bem em voga, mas eu tenho uma aqui minha também, né, eu vou agora puxar aqui, né, a harpa cristã. Né? A gente tem a harpa cristã da Assembleia de Deus, né? E nós também temos nosso congregado, nós temos os salmos e hinos. E fala-se que a harpa cristã, não toda, mas boa parte dela, ela traz umas adequações dos salmos e hinos. Isso é verdade? Isso procede ou não? É fantasia aqui do povo? Não, é verdade, né? Na verdade, assim, o primeiro hinário brasileiro, tem um livro do Carl Joseph Hahn, chamado História do Culto Protestante no Brasil, que ele conta essa história todinha. O primeiro hinário, era os Salmos e Hinos, que foi organizado pelo casal Calley. Os primeiros a evangelizar os brasileiros, né? Tinha outros evangélicos, mas não evangelizavam os brasileiros. E aí,
nos Salmos e Hinos, muitos deles são versões cantadas dos Salmos da própria Bíblia, né? Depois surgiu o cantor cristão, que é usado em algumas igrejas também. Acho que, inclusive, os irmãos presbiterianos, se eu me lembro bem, eles usam o cantor cristão. E aí, na Assembleia de Deus, por muito tempo, eles precisavam de um inário também, né? Então, esse inário primeiro, dos anos 30, ele pega muita coisa dos Salmos e Hinos e adequa. Mas, posteriormente, essa harpa cristã, ela tinha cerca de 130, 140 hinos apenas, era pequena a harpa, né? E aí ela vai se ampliando no decorrer das décadas, até que entra, mais uma vez, a figura do Paulo Leivas Macalão, que era músico de orquestra, conhecia música clássica, conhecia várias línguas, era um cara muito inteligente, né? O Macalão. E o Macalão criou vários hinos ou traduziu vários hinos. Entendi. Eu até brinco, eu estava dando aula para os irmãos lá do Maranhão, dessa pó de pentecostalismo, eu disse, olha, o Paulo Leivas Macalão é o Davi da harpa cristã. Porque Davi escreveu metade do Salmo, né? Sim. 72 Salmos, 73 vão na mão de Davi. E o Paulo Leivas Macalão, eu brinco dizendo que ele é o Davi da harpa cristã, porque metade dos hinos é do cara. Tu vai ver lá, PLN, 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 era tudo hino de autoria do pastor Paulo. Então, existem muitos hinos que coincidem, sim, com salmos e hinos, vários deles, por exemplo, o hino 15, né? Outros hinos até que incluíram depois, o hino do apelo, aquele que o refrão é meu amigo, hoje tu tens a escolha. Era dos salmos e hinos, ou era do cantor cristão, e veio para a harpa cristã também. Mas boa parte dos hinos, ela é de autoria do Paulo. Ou a autoria dele escrita, ou tradução readaptado dele. pelos Salmos e Hinos. Perfeito. Justamente, viu? Bem, uma das marcas principais da Assembleia de Deus é o que sempre fala, o orar em línguas, falar em língua, o batismo do Espírito Santo, né? É possível ser pastor da Assembleia de Deus sem orar em línguas, sem falar em línguas? É possível? Tem algum registro desse? Ou isso faz parte se a parroquia tu fala em língua, então tu não é pastor? Como é que é isso aí? Eu já vi casos de pastores que não são batizados com o Espírito Santo, mas isso não é bem visto na igreja. É como se a igreja dissesse assim, a gente quer quem é batizado com o Espírito Santo, mas a gente tolera que eventualmente não for. Porque veja bem... O senhor... crente cru para o assembleiano, né? Esse é um cru, esse pastor, né? Mas veja bem, eu estou com o pastor Osíris aí desde 1996, né? Desde quando era adolescente. Tu fala línguas? Todos nós somos batizados, mas não quando quer. Tu queria pedir para falar agora aí. Existem essas questões, né? Tem irmãos que dizem assim, não, eu falo línguas quando eu quiser. Tinha até uma irmã aqui... Eu quero perguntar, porque eu já pedi para ao vivo. No pentecostalismo clássico, só se fala em línguas estranhas em determinados momentos de oração, conforme a vontade do Espírito Santo. Mas tem alguns irmãos que eu conheci da Igreja de Cristo, lá no Zé Walter, que diziam que não, que você fala em línguas estranhas na hora quando que você quiser. Aí eu disse, vale, irmã, como é? Aí ela começou a falar lá um negócio, eu digo, bom, isso aí é com você, Deus, que sou eu para te julgar, né? Mas na Assembleia não existe. Agora, o falar em línguas é assim, tem muita gente que é batizada com o Espírito Santo, mas nos cultos não fala em línguas, né? Entendi. E é como eu ia dizendo, o caso do pastor Osíris, né, o pai, eu convivo com ele, assim, frequentando cultos, reuniões, ceia, desde 1995. Então já vão aí quase 30 anos. Eu nunca vi pastor Osíris falando em línguas estranhas. Isso quer dizer que ele não é batizado? Ele é batizado e sabemos que ele é batizado. Teve um momento dele, mas não é obrigatório estar lá. Justamente. Então, esse é o clássico, né? Isso, exato. Muitos clássicos são assim. Mas é uma escolha mais do pastor Osíris, né? Porque, por exemplo, o pastor Francisco Alminobre, que é o terceiro da convenção, ele fala, né? Eu já ouvi várias vezes, Deus usando ele e tal. Então, é uma escolha dele. Mas para assumir cargos de liderança na igreja... Isso não é uma coisa sine qua non. Não, diga assim, ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que confirmar que é batizado com o Espírito Santo. Só que na hora eles não vão dizer, fala em língua, irmão, aí, por ver. Aí eles não exigem. Perfeito. Mas a pessoa tem que dizer que é batizada com o Espírito Santo. Pronto. Agora, pode acontecer a pessoa nem ser batizada, sim, acontece, mas não é muito bem visto. Perfeito. Agora vem a pergunta aqui que eu acredito que é a que mais o pessoal... É possível ter um calvinista infiltrado dentro da Assembleia de Deus? Sim. Porque a gente tem a ideia que a Assembleia de Deus, né, é 100% arminiana, né? É verdade. Mas tem registro aí do calvinismo hoje entrando dentro da Assembleia de Deus e mudando essa ideia? Como é que você vê isso aí como historiador? Bom, existe sim, né? Existe muita gente que tem essa visão dentro da Assembleia de Deus.
Porém, eu vou primeiro falar da motivação que isso está acontecendo, e segundo, distinguir os tipos de pessoas calvinistas dentro da Assembleia. Né? Vamos fazer essas duas coisas. Primeiro, por que surgiu tanto? Por conta da relativa fraqueza teológica ou a fraqueza do ensino teológico na Assembleia de Deus. Eu sou do tempo que dizia, teologia, ele tira a espiritualidade do crente. Quem estuda teologia é cru, não crê mais em nada, não crê em Deus, não crê na Bíblia. Então, isso causava uma rejeição muito grande. E as pessoas não tinham interesse em teologia. Eu vivi um tempo que, por exemplo, a CPAD, quase todos os livros eram de autores estrangeiros. A coisa mais rara do mundo era ter um autor brasileiro que escrevia livro para a CPAD. E muitos brasileiros que escreveram a tradução de livro americano. Então, essa fraqueza do ensino teológico levou muitos assembleanos a um caminho, a uma bifurcação, né? Você está na sua história de fé, ali no início dos anos 2000 principalmente, diz assim, eu vou ser neopentecostal e seguir o reteté, os gideões, aquela presepara toda, aquela coisa horrorosa, ou eu vou seguir o caminho bíblico correto, adequado. Muitos diziam, eu vou seguir o caminho bíblico correto, adequado. Mas onde tem na Assembleia de Deus? Um teólogo de renome. Tinha o Antônio Gilberto, mas ele era uma multidão, né? Na maior igreja evangélica do Brasil. São 13 milhões de membros. Ele não tinha como dar conta de mim e das minhas igrejas, dos irmãos aqui. Então, as pessoas começaram a ver onde tem teologia sólida, onde tem teologia boa, de qualidade, que eu leia e aprenda. Os presbiterianos. E aí, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos Lopes, né, eles começaram a entrar no radar dos pentecostais, dos assembleanos principalmente. Porque começaram a ver que neles havia uma teologia sólida, uma teologia estabelecida. E aí, muitos se tornaram calvinistas. Né? E saíram da Assembleia de Deus? Não, aí é que tá. Aí é que eu vou falar dos três tipos, né? Uhum. Existe 3 tipos de calvinistas na Assembleia. Existe o que rompe, existe o que faz confusão, e existe o que respeita a doutrina da igreja. Então, a gente tem esses 3 tipos. Tem aquele que rompe. Ah, Deus me livre, negócio de arminianismo, isso não sabe de nada, eu vou embora. Aí vai e rompe com a Assembleia. E o próprio Augusto Nicodemos disse uma vez isso, até me magoou, viu? Fiquei triste quando ele disse isso, né? Ele disse que só faz a reforma completa quem abandona o pentecostalismo. O que o pentecostal não é um reformado completo. Ele não crê na doutrina completa. Eu fiquei, assim, um pouco triste, né, com isso. Chegou a falar com ele, reclamar? Não, eu tenho medo, né? Que ele é assim, meio... Uma vez eu ouvi ele pessoalmente, lá na igreja presbiteriana, no Monte Castelo, eu fiquei com medo de chegar perto. Foi, né? Eu fiquei assustado. Se fosse Hernandes Dias Lopes, eu tinha mais coragem. Aí, desse tipo, que rompe. Vai-se embora, vai para presbiteriana, vai para, né, uma igreja calvinista. Tem um segundo tipo, que é aquele que é o brigão. Ele quer ser o São Francisco de Assis da Assembleia. Ele quer transformar a Assembleia de dentro para fora. É o comentário que o nosso amigo Valdeci aqui comentou sobre isso. Você está falando exatamente o que o Valdeci está comentando aqui, que são os, como ele colocou aqui, que a Assembleia de Deus existe muitos calvinistas em nosso meio, alguns inclusive militando em busca de descaracterizar a soteriologia, a escatologia, até mesmo a pneumatologia. Justamente. Se for o pastor Valdeci lá do Timbó... É da teologia pentecostal assembleiana, lá de Calcaia. Valdemir. Então o Valdeci bem aqui no Timbó, que foi meu aluno. Mas o Valdemir, porque toda vez o Valdemir para o Valdeci, rapaz, eu já vou para 50 podcasts, então eu quero chamar meu amigo Red Valdemir só de Valdeci. Esquenta não. Mas ele já perdoou, ele já sabe que ele tem um coração grande, Valdemir. Um abração, viu, pastor Valdemir? Mas é isso mesmo, o Valdemir está correto. Tem aquele que é um militante, que faz confusão, e briga com o pastor, e briga com a ovelha. E tem aquele que, pessoalmente, ele crê nas doutrinas calvinistas, mas ele jamais vai pregar no púlpito isso. Porque ele entende que a doutrina da igreja tem que ser respeitada e que a doutrina da igreja tem que ser ensinada do jeito que ela é. Mas ele, na sua fé pessoal, ele crê nas doutrinas, e na verdade nem todas, né? Crê em algumas doutrinas calvinistas, né? Então, essa é a diferença. Vai ter esses 3 tipos de pessoas. Aí quem é quem, aí você tem que conhecer pessoalmente cada pessoa. Estou encalado. O que rompe, a gente já vê que rompe. O escandaloso também, mas o discreto, aí já é uma pergunta mais profunda. Perfeito. Inclusive, ele vai aqui também falar que nas lições bíblicas de 1974, o teólogo norte-americano Neil Larson Olson informa-nos que nós da Assembleia de Deus também somos a opinião de Armínio, né? Ele reforça daqui, né? É verdade. Mas a pergunta do nosso apóstolo Jonatas, que ele pergunta o seguinte...
Podemos entender que se dá opinião, entre aspas, é o mesmo que normatizar a doutrina da Assembleia de Deus conforme a teologia, ocorreu um problema aqui, conforme a teologia arminiana. Eu não entendi bem a pergunta, tá? Ele é assim, mas podemos entender que se dá opinião é o mesmo que normatizar a doutrina da Assembleia de Deus. Ele traz um questionamento que eu acho baseado no que ele falou anteriormente, que eu não li aqui, é que se existe uma doutrina normativa de âmbito nacional da Assembleia de Deus. Existe. E onde é que ele pode verificar isso? Ele quer dizer o seguinte, tá? Porque para não ficar muito solto, é como se tivesse assim, rapaz, existe um credo. Existe o padrão doutrinário. O padrão doutrinário da Assembleia de Deus que é obedecida por todos, ou cada um está fazendo da sua maneira? Isso. Na verdade, assim, sempre existiu, desde o início da igreja, inclusive o credo da Assembleia de Deus é bem antiga, dos anos 50, dos anos 60, e baseado em textos de antes disso. Então, o credo, ele existe, né? O credo, inclusive, é recitado no momento do batismo. Agora, a divulgação do credo e o fechamento em uma confissão de fé completa é algo muito recente. É algo de 2015, 2016, tanto que tem uma série de vídeos minha no YouTube, quem tiver interesse, que é a declaração de fé da Assembleia de Deus, em que eu e outros pastores da Assembleia de Deus Montese, a gente vai explicar, tintim por tintim, cada capítulo da confissão de fé. Mas, infelizmente, é algo recente, né? Ficamos felizes, porque hoje a Assembleia de Deus tem essa confissão de fé, né? Até assim grandinha, são 150 páginas, bem explicada, bem detalhada de cada ponto, inclusive no arminianismo, né? Doutrina assembleana é arminiana, que o homem, ele recebe a graça de Deus, e essa graça, ele pode escolher aceitá-la ou escolher rejeitá-la. Isso é uma coisa que a gente não pode mexer. Do mesmo jeito também que o Valdemir falou. A pneumatologia também, de que se crê no batismo com o Espírito Santo, tem tudo lá explicado, mas é recente. E a parte da liturgia, para a gente finalizar, né? A liturgia das Assembleias de Deus, elas são comuns, eu digo assim, porque a gente vê em algumas Assembleias de Deus, você tem toda aquela liturgia do grupo das mulheres, né? Do grupo das senhoras, né? Dos jovens, tem toda uma liturgia, e lógico, a gente observa onde muito tem a Assembleia de Deus, a gente vê esse padrão. Isso é normativa, ou há pouco todo mundo abraçou isso, ou existe a Assembleia de Deus que muda essa liturgia? Agora o senhor pegou um negócio engraçado. Porque não tem nenhum manual litúrgico da Assembleia. Se a gente pegar, por exemplo, um templo católico romano, e eu fiz essa curiosidade, né? Eu estudava no Pia Marta Guanambi, e eu tive a curiosidade de subir no altar do padre. E eu pensei que tinha uma Bíblia lá. Não é uma Bíblia, é um missal romano. É uma rapadura desse tamanho, que ele tem lá como realizar cada rito, minuciosamente detalhado, né? E na Assembleia de Deus não existe uma normatização litúrgica oficial. Porém, existe um padrão litúrgico informal, um padrão não oficial, que é esse que você mencionou, que o senhor mencionou, né? 3 hinos da harpa, leitura bíblica, louva as senhoras, louva os jovens, louva as crianças, louva o grupo musical, chama o louvor avulso para tirar as ofertas, bota o pregador encerra, dá os avisos, ora pelas pessoas que precisam e bênção apostólica encerra. Então, informalmente, existe esse padrão litúrgico. Algumas publicações da Assembleia até ajudaram nisso. Por exemplo, a Bíblia do Obreiro, eles lançaram uns anos desses, né? Aí na Bíblia do Obreiro dizia como celebrar um funeral, como celebrar um casamento, como celebrar um batismo. Mas isso nunca foi um manual normativo da igreja. É realmente algo que é tipo um costume, uma coisa consuetudinária dentro da igreja. Então, bem curioso isso. Perfeito. E aqui vamos finalizando, que tem outras perguntas aqui, mas eu vou... Ainda teve aqui uma que é parecida com a do Jones, e aqui o nome da pessoa aqui só diz que um casamento em construção. Bem, boa parte, a parte que ele está aqui, queria saber o porquê dos nomes apóstolos, bispos e bispa. Qual a diferença para o nome pastor? Isso na visão da Assembleia de Deus, né? Certo. E aí o Jonas também já tinha feito uma pergunta parecida com isso. Ele assim, na hierarquia da Assembleia de Deus é contemplado os 5 ministérios de sua organização? Ele coloca apóstolo, profeta, mestre, pastores, evangelista. Isso existe essa hierarquia da Assembleia de Deus? E eu acho que está muito ligado também o que essa outra pessoa me pergunta aqui. Aí nós vamos finalizar
Porque já vamos para quase 2 horas aqui de podcast. Tá bom, né? O pessoal começou a ficar calado, mas começou a... É igual feira, um começa, outro vai. Mas, bom, vamos fechar então com essa questão eclesiológica, com uma questão muito boa. A Assembleia de Deus, e é um ponto que eu agora vou tomar liberdade de criticar a Assembleia. E eu vou te fazer outra pergunta em cima disso aí, já para juntar, para tu emendar, né? Isso. Ministério Pastoral Feminino dentro da Assembleia de Deus, como é que anda? Pronto, vamos lá. Pra gente acabar aqui, arrumar logo a confusão. Que é boa. Bom, é uma crítica que eu faço pessoalmente, né? A Assembleia de Deus, ela distingue o ministério pastoral do título de pastor. E eu considero isso um problema. Então, assim, vou dar um exemplo aqui do meu amigo Rafael. Ele está dirigindo a igreja lá no José Walter, né? Da Assembleia de Deus Montes. Ele é presbítero da igreja. Mas ele não pode ser chamado de pastor, porque ele é presbítero. Mas ele está lutando com ovelha. Mas ele está convivendo lá na labuta, dirigindo culto, liderando oração, fazendo reunião. A esposa dele também, até teve um filho recente e tal. Mas ele não pode ser chamado de pastor, porque ele não tem um título de pastor. Ele é um presbítero. Aí tu tem outras pessoas que nunca dirigiram a igreja, que nunca lutaram com ovelha, mas tem um título de pastor. E aí eu fico me questionando isso, né? Que é um problema na Assembleia de Deus. Ele distingue, ele quebra. Então, o cara pode ser pastor sem nunca dirigir ovelha, e o cara pode dirigir ovelha e nunca poder ser chamado de pastor na vida dele. O nome é dirigente, né? Então, essa é a crítica que, de fato, eu faço. Deveria se atrelar uma coisa à outra, né? Quem dirige igreja deveria, no meu entendimento, bíblico, inclusive, deveria ser chamado de pastor. Então, na Assembleia de Deus, assim, pensando na CGADB, existe apenas 4 cargos. Não contemplam que o nosso pastor Jonatas, pastor apóstolo, né? O apóstolo não tem apóstolo lá, não. Isso, não existe, mas a gente respeita, tá? E bispo tem? Também não. Então, existe o diácono, o obreiro de tudo. O obreiro é aquele informal. É aquela pessoa que senta no púlpito, mas não é ordenada, mas ajuda o pastor. É o obreiro. Então, de obreiro, ele pode ser ordenado a diácono. De diácono, ele pode ser ordenado a presbítero. De presbítero, ordenado a evangelista, que é o meu caso, e de evangelista, ordenado a pastor. E aí tem uma peculiaridade. Tem que seguir essa tua norma? Tem que seguir essa norma. Ou se eu sair de diácono, eu posso ser pastor? Não pode. E aí, às vezes, eu fico me questionando. Tem gente que quer dizer que se eu estou diácono, de repente aparece ali uma igreja e eu não posso... Você pode, você dirige... Você vai ser presbítero para depois ser evangelista, para depois ser pastor. Você é diácono e dirigente de igreja, mas não pode ser chamado de pastor. Entendeu? Absurdo. E para mim chegar a pastorado, então eu tenho que primeiro ser diácono, primeiro tenho que ser obreiro, diácono, presbítero, evangelista e aí pastor. E tudo é uma hierarquia. É uma hierarquia. O evangelista manda no presbítero, o presbítero manda no diácono, o diácono manda no obreiro, o obreiro não manda em coisa nenhuma. Exatamente. Perfeito, isso mesmo. Exatamente. E o obreiro, a mulher manda dele. Sim, a mulher manda... Muito bem. Aí, pastor, eu considero isso uma dificuldade muito grande, né? Porque eu imagino o seguinte, eu tenho a vocação para ensinar a palavra, eu sou o mestre da palavra, eu gosto de ensinar. O que é que tem a ver eu estar servindo as mesas, eu ser um diácono? E o que é que tem a ver eu ser evangelista? Biblicamente falando, não tem muita coisa a ver, né? Mas ficou essa hierarquia e ela existe até hoje, né? É a crítica que eu faço aqui, né? Ao nosso modelo assembleano, embora esteja dentro dele, e critico isso com todo respeito, né? E não tenho poder nenhum de mudar isso. Eu sei que não tem esse poder de mudar. Então, não existe nem a ordenação a apóstolo, porque existe o entendimento, aquela velha história, vou repetir aqui, né, de que o apóstolo é algo do Novo Testamento, que conheceu Jesus pessoalmente, tal. Muito embora hoje a gente já respeite, né, a gente já entende que se a pessoa quer se titular apóstolo, amém. Portanto que prega o evangelho de Jesus como ele é, ninguém jamais cria caso com isso, né? Uhum. E bispo, tecnicamente, é um cargo bíblico também, né? Você vai ter lá muita gente vai chamar de bispo. Tanto que no Novo Testamento, bispo, presbítero e pastor era praticamente a mesma coisa, né? Era misturado. E o ministério feminino, a Assembleia de Deus Montes ordena mulheres ao diaconato. Então, se eu me lembro bem, é o único ministério filiado à CGADB no Ceará que ordena mulheres a alguma coisa. Então, as mulheres são ordenadas a diaconisa. Porque se entendeu... Então, não existe pastora, presbítera, episcopisa, não existe na Assembleia de Deus filiada à CGADB. Certo. Em outras Assembleias de Deus, por exemplo, na Canaã, é bem possível que nos próximos anos haja pastoras ordenadas. Em outras Assembleias de Deus que não são filiadas à Convenção Geral, mas têm o nome Assembleia,
pode eventualmente também ter ordenação às mulheres, né? Muito embora, deixa eu só dizer uma coisa. O Augusto Nicodemos Lopes, uma vez, ele, só para terminar, ele comentou contra o Ministério Feminino de ordenação, não ministério, ordenação feminina. Criticou, que biblicamente não tem, que biblicamente não pode, papapá. Aí no final ele disse assim, irmão, eu tô falando tudo isso, mas a gente sabe que quem manda na igreja são elas mesmo. Olha, na Assembleia de Deus, tente fazer qualquer coisa, exclua o departamento de senhora, para ver se sai do canto, né? Então as irmãs não são ordenadas, mas elas ordenam. Desculpa bater na mesa. Elas não são ordenadas, mas elas ordenam, né? Elas têm um poder sobre os pastores e sobre as lideranças tão grande. Sem pressão sua. O pessoal tá aí, tem um bocado de pastor ouvindo aí. Não é, né? Os bichinhos, eles dizem, não, meu Deus, não diz, irmão, não se cala, né? Mas é isso mesmo, elas têm um poder de influência, elas têm um poder de decisão. Então, eu diria que as mulheres são a substância da Assembleia de Deus, talvez mais até do que em outras igrejas, tá? Então, só isso daí que eu queria dizer. Show, perfeito, muita pergunta, você vai ficar gravado, tá aí no nosso podcast, tá gravado aí no nosso canal, no nosso YouTube aqui da Faculdade Maciço Baturité, essa grande aula sobre a história da Assembleia de Deus. Nós não ficamos só no Ceará, o professor Armando aí nos concedeu a honra de falar também a nível Brasil de alguma coisa, né? E até os Estados Unidos, foi até os Estados Unidos, né? Chegou aqui no bocado de lugar e continua aberta, pessoal. E aí eu quero dar esse recado para você aí que gostou de ouvir um pouquinho da história, gostou de saber um pouco mais, ter conhecimento, esse conhecimento histórico, mas também o conhecimento teológico que somente a Faculdade Maciço Baturité traz através do bacharel em teologia. Agora nós estamos, professor, com a inovação. A inovação, eu diria já que vem do período da pandemia, né? Vai trazendo a ideia das aulas remotas. E nós tínhamos muita dificuldade de colocar a turma em determinado lugar. Vamos montar ali, só tem 8 alunos, ali só tem 10. O que é que nós fizemos? Nós estamos agora com o bacharel em teologia, com os encontros remotos, específicos agendados, vamos supor 2 sábados por mês. Você da sua casa vai ter a sua aula com o professor, como o professor Hermano, que já mostrou aqui que é o cara na história, né? O professor da casa já há um bom tempo aqui, né? Autor dos livros de história da igreja no Brasil. Inclusive escritor, né? Se você quiser adquirir os livros também do professor Hermano, procura aí no YouTube aí, Hermano Campos, aí que você vai encontrar, saber, senão você liga para mim, que eu vendo aqui também. Eu não tenho esse problema, não. Para me ganhar dinheiro aqui, meu amigo, é só dizer, ele me passa por 20, eu vendo por 30, a gente faz qualquer negócio. Exatamente. Mas a gente vai comercializando. O fato é que o bacharel em teologia da Faculdade Maciço Baturité continua com as matrículas abertas. Você pode entrar em turmas de aulas remotas, ter esse momento conosco aqui, aprender cada vez mais para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Professor Hermano, suas considerações finais. Muito bem. Eu vou continuar a fazer propaganda, posso? Continua, pode. Então, assim, meus amados, a mesma aula que você teria presencialmente com o professor lá em pé, é a mesma aula que a gente dá pelo Meet ou qualquer outra plataforma. Os irmãos estão vendo que é o mesmo conteúdo, é o mesmo nível de debate, é a mesma participação. E eu quero agradecer mais uma vez seu carinho. Sou uma pessoa que a gente ama de coração, tá? A gente admira, né? Eu sempre digo pro povo, o pastor Edilson é meu patrão. Eu digo, não, é meu patrono. É alguém que gosta do assunto. Ele não está meramente interessado em ver o seu negócio crescer. Ele gosta daquilo e se envolve. E eu admiro muito isso, né? No seu trabalho. Porque o senhor gosta daquilo que faz, e isso Deus honra poderosamente. Então, muito obrigado dos meninos aqui da equipe também que estão gravando, Deus abençoe vocês todos, né? Abençoe você que está aí acompanhando. Se eu falei alguma coisa que ofendeu, né, que alguém ficou assim, vá perdoando, tá, meus amados? Aqui o podcast está ao vivo e a gente erra, né? Com certeza. Amém? E na próxima terça-feira, já vou antecipando aqui, nós convidamos o reverendo Munguba. Munguba Júnior, né? Ele da Seven Chuk, né? A antiga comunidade do amor. Ele vai estar falando aqui conosco, nos ensinando sobre a teologia da oração. Eita, vai ser bênção, então viu? Vai ser Homem de Deus. Então a gente vai ter esse privilégio, né? Conseguir uma agenda com ele. Quero aqui já mandar aqui um abraço, caso ele esteja nos ouvindo, ou então alguém falar aí, o pastor Edilson falou do senhor lá no podcast. Estamos aguardando ansiosamente, né? Na próxima terça-feira, reverendo Munguba Júnior aqui conosco. Que maravilha. Com o nosso tema Teologia da Oração, né? Terça-feira, 15 horas, nesse mesmo canal, já começa a convidar o pessoal, que nós vamos estar aprendendo muito no Pensando Teologicamente. Vamos orar?
Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito Aleluia. obrigado, Senhor, por esse Obrigado, momento em que Deus. Tu nos concedeste. Vem, Senhor, nos abençoar com Tua presença e direcionando nossos passos. Pai, que Teu olhar de misericórdia esteja sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida de cada um dos nossos internautas que estão até esse momento aqui conosco, Pai. Abençoe, meu Deus, a caminhada do nosso querido professor Hermano, Senhor, que Tu possa contemplar a ele, a sua família, todo o seu trabalho, Pai, lhe dando cada vez mais sabedoria, saúde e os protegendo de todo mal. Assim, Pai, eu me despeço com alegria no coração de saber que Tu é o nosso Deus, que está à frente de tudo e de todos e nos conduzindo conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Forte abraço. Amém.